Olá pessoal, espero que estejam todos bem e espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde iremos discutir os serviços propriamente ditos que podem ser oferecidos pelo sistema de armazenamento. Bem, vamos iniciar para os serviços para os sistemas de geração e transmissão. Bem, o primeiro serviço, pessoal, que a gente vai discutir é o time shift, tá? O que é esse time shift? Bem, a ideia é simples. A gente vai fazer compra da energia no horário de menor tarifa. E a gente vai carregar as baterias nesse horário. E aí, no horário de ponta, que seria o horário onde a energia é mais cara, a gente vai efetuar a venda dessa energia. Tá? Então isso cria aí possibilidade, por exemplo, para sistemas de geração intermitente. Tá? A gente vai perceber que tem uma aplicação muito interessante para isso, para a energia solar fotovoltaica, por exemplo. A gente consegue, né, vender a energia dos sistemas intermitentes no horário que a energia é mais cara. Então a gente aumenta a rentabilidade. A gente investe no sistema de armazenamento para poder aumentar a sua rentabilidade. Em relação às faixas típicas, tá, pessoal? Existem sistemas aí no mundo em torno de 1 até 500 megawatts para essa aplicação, tá? O tempo de descarga tipicamente em torno de 1 hora, tá? E fazem aí em torno aí de 250 ou mais ciclos por ano. Então, nos sistemas que temos instalados no mundo, a faixa ali de aplicação deles é mais ou menos nessa faixa. Bem, é um sistema aí que é interessante tanto para o operador do sistema, né, quanto para os donos de usinas, né? Então, a gente tem uma fonte adicional ali, né, a gente consegue fazer esse deslocamento, né, da energia, armazenar ela para poder usar ela no horário de ponta. Então, bastante interessante, né? Bem, a gente pode usar também a capacidade de suprimento de eletricidade. Então, qual seria essa ideia? Adiar a construção de novas unidades geradoras, tá? A ideia aqui é a gente fazer uma redução do pico de potência. Então, existe um problema, né? Porque a geração tem que ser igual à carga. Mas existem determinados horários que a gente pode ter picos de potência. E isso faria com que a gente fosse obrigado a aumentar a nossa geração. Para poder contornar isso, o que a gente pode fazer? Instala um sistema de armazenamento. Quando a gente não está consumindo muita energia, a gente armazena essa energia elétrica. E no horário de pico, por exemplo, vai iniciar atividade industrial, entendeu? Um parque industrial muito grande vai ligar, alguma coisa do tipo. A gente usa o sistema de armazenamento para fornecer só o pico da potência. Tá? Sistemas com esse tipo de funcionalidade, pessoal, eles estão instalados no mundo para potência de 1 até 500 MB, tá? O tempo de descarga geralmente é um pouco mais longo, de 2 a 6 horas, então depende um pouco da característica da carga, né? Quanto tempo dura esse pico, né? De potência. E ciclos típicos aí de 5 a 100 ciclos por ano, tá? Então é uma solução bastante interessante aí para operadores, né, do sistema elétrico que não precisam investir tanto, né? A gente tem aqui um exemplo de funcionamento, né? Então aqui a gente tem a carga, tá? Que está sendo consumida, tá, no nosso sistema elétrico. E existe uma linha aqui que limita a capacidade de geração. Tá? O que a gente faz? Nos momentos aqui do nosso pico de consumo de energia, a gente utiliza o sistema de armazenamento. Então, utilizando esse sistema de armazenamento, a gente consegue suprir esta demanda. Tá? E quando que a gente carrega as baterias? Né? A gente efetua a recarga do sistema de armazenamento quando a gente não está próximo do pico. Então, a gente consegue utilizar, né, esse sistema de armazenamento para resolver este problema. Bem interessante, né? Bem, outra função legal seria a regulação do sistema elétrico, tá? Que eu diria que é uma das aplicações aí mais propícias para o sistema de armazenamento. Então, a gente pode, por exemplo, gerenciar o fluxo de potência no seu sistema elétrico. A gente pode acomodar, né, variações na demanda de energia elétrica. Né? Na prática, as unidades geradoras geralmente têm uma margem, tá, para poder fornecer isso. Então, a gente sempre tem uma diferença entre a capacidade de geração máxima e a nossa carga do nosso sistema elétrico. Essa margem aqui é a nossa capacidade de reserva, né, do nosso sistema elétrico. Então, a gente poderia usar essa capacidade de reserva para poder suprir. Só que o problema é que isso pode causar um desgaste maior nas unidades geradoras, tá? E até aumentar a quantidade de poluição, né? Quando a gente fala, por exemplo, das termoelétricas, tá?
Bem, nesse caso a gente precisa de um sistema de armazenamento de resposta rápida, né? Na hora que a gente precisa da demanda, ele consegue injetar potência. E quem que fala, né, a hora que ele tem que injetar potência? O operador nacional do sistema. Então, no nosso caso, no Brasil, né, seria o ONS, né, que vai fazer o despacho, né, da potência desse sistema de armazenamento de energia, né? Então, bem interessante essa questão. Aqui a gente tem um gráfico que a gente consegue entender, né, essa funcionalidade, né? Então, aqui a gente tem uma geração de energias renováveis, a gente tem uma carga base, né? Nós temos uma carga intermediária e a parte de pico, né? A gente tem o pico da nossa potência. Bem, a gente tem uma demanda aqui que, se vocês perceberem, ela tem várias oscilações, tá vendo? Se a gente der um zoom aqui, né, na nossa figura, vocês vão perceber que ela tem várias variações, tá vendo? Se as nossas unidades têm que fornecer essas variações, a gente vai ter um maior desgaste, tanto das usinas termoelétricas, né, quanto hidrelétricas e tudo mais. Então, para evitar isso, né, essa componente oscilatória, um sistema de armazenamento pode fornecer. E aí, essa curva cinza, né, que é bem mais suave, é que vai ser o comando, né, de potência que vai ser fornecido pelas outras unidades de geração. Então, a gente tem uma regulação aqui, né, dessa potência aí, né? Ok. Considerações técnicas, tem sistemas desse tipo de 10 até 40 megawatts, né? Até porque essas flutuações elas não tendem a ser tão grandes, né? Então a gente tem sistemas de potência bem menor do que nos casos anteriores, tá? Tempos de descarga em torno de 15 até 60 minutos, tá? Então são variações rápidas de potência, que muitas vezes não vão conseguir ser fornecidas por outras formas de geração. E vão ser muitos ciclos. Então é um tipo de sistema que pode ciclar até 10.000 vezes no ano. Tá? Então, para um sistema desse tipo, né, a gente tem que considerar tecnologias de armazenamento de energia que consigam ter um grande número de ciclos e uma alta vida útil. Tá? Muitas vezes isso aqui não vai ser um mercado, tá, para sistemas baseados em baterias, tá? Visto que as baterias a gente sabe que elas têm uma capacidade de ciclagem menor do que esses 10.000 ciclos aí. Então aqui a gente tem um outro exemplo, né, agora bem mais claro. Nós temos aqui a nossa flutuação, né, da nossa carga, né? Então temos essa flutuação aqui, é como se fosse uma componente de mais alta frequência, né? Mas perceba que aqui nós temos o nosso eixo em dias, tá? De segunda aqui até domingo, né? Na verdade, de domingo até sábado, né? Perdão. E o que a gente nota, né? A gente tem essa variação média que vai ser fornecida pelas nossas fontes convencionais, mas essa componente aqui, que parece uma componente de alta frequência, ela é fornecida pelo nosso sistema de armazenamento. Então a gente tira um pouco, né, dessas variações da carga do sistema elétrico das unidades principais e deixa isso para o sistema de armazenamento de energia. Muito bem. Também, pessoal, nós temos a capacidade de reserva do sistema elétrico, tá? Essa capacidade de reserva do sistema elétrico está um pouco associada, tá, à própria regulação de frequência do nosso sistema elétrico, tá? Então, como a gente discutiu, é importante a gente ter inércia, né, no nosso sistema para que um distúrbio de carga não afete tanto a frequência, né? E por isso a gente tem que ter, né, unidades aí que elas estão conectadas ou estão ociosas, né, vamos dizer assim, elas estão ociosas, né? Mas, à medida que a gente tiver uma perturbação de carga, essas unidades têm que entrar no sistema, a fim de dar suporte e manter o nosso sistema elétrico estável. Bem, existem três tipos, tá? Existem as reservas girantes, tá? Quando a gente diz que é uma reserva girante, não necessariamente nós temos uma massa girante. Uma reserva girante poderia ser um sistema de armazenamento por baterias, por exemplo, tá? A ideia, tá, na reserva girante é a seguinte, tá? Nós temos um sistema que está conectado na rede elétrica, ele está pendurado na rede elétrica, tá? Mas ele não está trabalhando a sua potência plena, tá? E aí, à medida que a gente aumenta, por exemplo, a carga do sistema elétrico, nós temos que aumentar a geração, a gente utiliza essas reservas que já estão operando, tá? Geralmente elas devem ter um tempo ali de resposta em menos de 10 minutos, elas têm que conseguir resolver, já aumentar essa potência de saída para conseguir regular, né, o sistema elétrico, tá?
E no caso dessa reserva girante, ela for dar uma resposta de frequência, ou seja, se a gente for dar um suporte durante uma falta, ou uma entrada muito grande de carga, ou uma perda de linha de transmissão, que são fenômenos que afetam muito a frequência, aí a gente vai perceber que essas reservas girantes têm que ter um tempo de resposta bem mais curto, em torno ali de 10 segundos ou menos. Bem, as reservas não girantes, né, elas estão ali, né, ociosas e elas não estão sincronizadas com a rede. Então imagina que você tem um sistema que nem está conectado à rede, está paradão lá. E você pode utilizá-lo, né, para aumentar a capacidade do seu sistema, né, por exemplo, durante uma saída de um gerador ou durante uma variação rápida de carga. E aí também essas reservas não girantes têm que responder em menos de 10 minutos. E nós temos uma reserva ali de reposição ou suplementar, tá? Que são unidades de partida lenta, tá? Então elas demoram tempos ali iguais ou superiores a 1 hora para entrar em operação. E geralmente a gente usa isso depois que todas as reservas girantes estão operando, tá? Potência plena, tá? Então seria uma reserva complementar, né? Para caso a gente tenha um distúrbio, né, ou uma perda de geração do nosso sistema, né, seria como se fosse uma redundância ali, né, que estaria disposta ali para entrar no nosso sistema elétrico, né, e aumentar a confiabilidade dele. Né. Ok. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? Para a gente conseguir entender esse negócio aqui, né? A gente teria que dar um zoom aqui para poder ver, né? Mas a ideia, né, é que a gente teve uma perda de geração aqui nesse instante, tá? Então, a gente tem a nossa carga, né? E de onde vai vir a potência que essa carga consome, né? Que seria essa potência aqui, né? Essa parte superior desse desenho, né? Parece um trapézio aqui, mas não é. Bem, essa diferença ela vai ser suprida por um sistema de armazenamento. Então, durante esse intervalo, a potência do armazenamento completa, né, com o que a gente tem disponível no sistema, né? E depois que a gente atuar nesse transitório, né, então o nosso sistema elétrico atingiu regime permanente, a gente pode recarregar o nosso sistema e manter novamente o nosso sistema de armazenamento esperando ali, né, um novo evento. Geralmente são sistemas com potências de 10 até 100 megawatts, tá? Eles têm um tempo de descarga relativamente curto, de 15 a 60 minutos, não é para atuar mais do que isso, tá? E ciclos aí depende da quantidade de distúrbios que a gente pode ter no sistema elétrico, mas os valores típicos aí em torno de 20 a 50 ciclos aí em um ano. Ok. Além disso, né, além de todos esses suportes que a gente discutiu, aí, a gente tem o suporte de tensão, tá? O suporte de tensão, a ideia é manter a tensão elétrica em níveis aceitáveis, né? E se a gente considerar que a rede tem uma característica indutiva, a gente consegue fazer isso injetando ou absorvendo potência reativa. Como a gente tem um sistema de armazenamento que tem ali um conversor eletrônico, né, a gente aprendeu que potência reativa no sistema trifásico pode ser interpretada como uma mera troca de energia entre as fases, a gente consegue usar esse sistema, esse conversor eletrônico, para poder fazer esse suporte de potência reativa. Perceba que a gente não precisa das baterias para isso. A gente só precisaria de trocar a energia entre as fases, só do conversor eletrônico, a gente conseguiria colocar esse negócio para funcionar, tá? Bem, vamos deixar claro que a gente está falando aqui nas considerações técnicas de sistemas de armazenamento que contemplam essa função, tá? Esses sistemas vão de 1 até 10 MVAR de potência, tá? Tempo de descarga e ciclos no ano não se aplica porque a gente nem precisa das baterias para lidar com isso, tá? Mas lembrando, a gente está falando de um sistema de armazenamento, tá? Se for um Staticom, aí ele vai ter potências muito maiores do que isso, tá? Então, não é um Staticom aqui no caso que a gente está falando, a gente está falando de um sistema de armazenamento de energia que pode, por exemplo, trocar energia reativa com a rede. Isso pode acontecer, inclusive, quando você vai fazer o carregamento ou a descarga das baterias. Porque dependendo do seu sistema elétrico, se você tiver uma impedância muito grande, for um sistema elétrico fraco, na hora que você fluir corrente ativa, você vai ter uma queda de tensão muito grande, tá? E para poder resolver isso e manter a tensão da rede nos níveis adequados, a gente pode injetar ou absorver ao mesmo tempo potência ativa e reativa. E aí, consequentemente, a gente vai conseguir manter a tensão dentro dos níveis aceitáveis, tá? Então, por exemplo, durante aqui um processo de descarga, a gente pode fornecer potência reativa e durante aqui o processo de recarga, a gente pode absorver potência reativa de forma a tentar manter essa tensão constante, tá?
Então é um grau de liberdade interessante que pode ser utilizado pelos sistemas de armazenamento. Outro serviço é o Black Start. Como eu disse na parte anterior, né, na parte 1 da nossa aula, isso aí seria o que a ONS chama, né, de auto-reestabelecimento integral. O que isso quer dizer? Que nós temos a nossa rede numa situação que deu um apagão, acabou tudo. Como que esse sistema reinicia? A gente tem que energizar as linhas de transmissão, magnetizar os transformadores, a gente tem que dar a partida nos geradores para então iniciar nosso sistema elétrico. Então essa primeira energização pode ser feita por meio de um sistema de armazenamento. E isso é muito importante em sistemas que, por exemplo, não tem uma quantidade muito grande de geradores síncronos, tá? Na sua matriz. Um exemplo, por exemplo, é o Reino Unido, né? O Reino Unido, eles exigem lá que algumas usinas elas tenham, né, capacidade de Black Start, inclusive usinas eólicas. Não tem como fazer isso só com vento, então você acaba precisando de sistemas de armazenamento de energia para poder auxiliar nesse Black Start. Então, essa questão fica bem importante no contexto de elevar a inserção de fontes intermitentes, porque as fontes intermitentes não têm capacidade, né, de iniciar uma rede elétrica. Elas têm a capacidade de injetar potência na rede a partir do momento que a rede está estabelecida. Mas para estabelecer essa rede, um sistema de armazenamento pode ser um equipamento necessário, né? Nos sistemas instalados no mundo, nós temos potências aqui que variam de 5 até 50 megawatts, tá? Um tempo de descarga é de 15 até 60 minutos, um tempo aí necessário para poder partir e iniciar uma rede. E quantidade de ciclos máximos aí de 10 a 20 ciclos aí. Claro que isso para uma situação em que a gente tem paradas muito grandes, né? A gente tem blackouts com maior frequência no sistema, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma saída de potência de um sistema de armazenamento de energia que vai efetuar o Black Start, né? Então, primeiro, a gente tem uma potência que vai ser fornecida para iniciar, né, ou energizar as linhas de transmissão e transformadores. Depois, a gente tem uma energia necessária para partir, por exemplo, um gerador a diesel ou algo do tipo. E depois que esse sistema partiu e já consegue gerar eletricidade, a gente pode diminuir a saída do nosso sistema de armazenamento à medida que aumenta a potência de saída dos geradores diesel ou das outras fontes que tem no sistema elétrico. Muito bem. Existe uma função também de suporte para fontes de energia renovável, ou Power Smoothing. Tá? Qual que é a ideia? A gente fazer um amortecimento, tá, das oscilações de potência do sistema. Então a gente tenta suavizar, né, a potência de saída. É como se a gente fizesse uma média móvel, né, daquela potência, e aí a diferença entre essa média móvel, né, e a potência que nós temos instantânea vai para o sistema de armazenamento. A gente também tem um controle de variação, tá, que é conhecido como Ramp Rate Control. Né? Qual que é a ideia desse Ramp Rate Control? Né? Imagina que a gente tem uma usina fotovoltaica, né, que ela está sombreada, tá? E por uma nuvem. E essa nuvem, ela simplesmente, né, ela começa a se movimentar. A gente vai ter uma variação de potência gerada muito grande se a gente tiver, por exemplo, uma usina fotovoltaica de 10 megawatts. Essa variação de potência vai ficar muito grande. Você vai ter uma taxa de variação em megawatts por minuto considerável. E pode ser que seu sistema elétrico não tenha capacidade de comportar isso. Porque a conta tem que fechar, né? Potência gerada é igual a potência consumida. Vamos supor que a potência consumida está constante. À medida que a energia fotovoltaica está crescendo, a saída da hidrelétrica, por exemplo, teria que diminuir para a potência gerada ficar constante e a frequência ficar constante. Só que se a gente dá uma pancada de potência gerada de, por exemplo, 10 megawatts em 1 minuto, pode ser que o sistema elétrico não consiga comportar isso. Então, muitas pessoas que são contra, né, ou que sempre falam dos problemas das fontes renováveis, eles sempre tocam nesse assunto, controle de rampa, porque isso aí dificulta, né, o controle do sistema elétrico. Tá? Então, existem diversos sistemas com essa funcionalidade no mundo, tá? Tem sistemas com potência que variam de 1 até 100 MB, né? Tempo de descarga de 15 a 60 minutos. Tá? Geralmente é a média móvel que eles fazem ali, né, para poder fazer a carga ou a descarga do sistema. Né? E é um pouco complicado definir o número de ciclos, né, porque depende da variabilidade. Né? Então isso pode variar numa faixa muito grande, tá, de valores. E por esse motivo não entra aí na discussão. Bem, tem uma questão importante, né,
que a gente nota, né, para entender como é que esse negócio funciona, né? Aqui a gente tem um gráfico, nesse gráfico em preto, isso aqui mostra um exemplo de um sistema instalado no aeroporto, se não me engano, na Austrália, tá? E aqui a gente tem a potência aqui em quilowatts, né? E eles fizeram um controle de rampa nesse sistema, tá? Então olha que legal, né? Aqui a gente tem uma potência, né, que está sendo fornecida em preto para a rede elétrica. Em cinza, né, a gente tem a potência estimada, tá, para a usina fotovoltaica. Tá? E em laranja aqui, né, nós temos a energia de fato que está sendo gerada e injetada na rede elétrica. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Né? A rampa de potência ia ser muito grande se a gente injetasse isso aqui. Então o sistema de fotovoltaico está trabalhando no modo aqui de curtailment, que a gente fala. Ou seja, ele está cortando, ele não está injetando toda a energia gerada na rede. Ele está trabalhando com uma depreciação. Né? Você teria 10 megawatts disponível, mas ele está injetando só 9, por exemplo. Ok, mas o problema é na hora que a irradiância cai. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma queda muito brusca de irradiância, passou uma nuvem lá, e consequentemente a potência cai muito rápido. Para evitar que essa potência caia muito rápido, a gente tem um sistema de armazenamento, e esse sistema de armazenamento fornece uma potência diminuindo isso aqui em rampa, tá? Até que a gente atinja um patamar aqui, em que a fotovoltaica atinge seu valor em regime permanente. Aí o que a gente faz? Não injeta toda a energia na rede, né? Ela fica um pouco menor do que a gerada, porque essa linha rosa, essa faixa rosa, seria quando a gente estivesse carregando novamente nossas baterias. Aí a gente tem uma nova queda de potência, o sistema de armazenamento de energia fornece para que a potência na rede não tenha uma taxa de variação, uma derivada muito grande, que dificulta o controle de frequência. Então eu espero que tenha ficado claro aí qual que é a ideia desse Power Smoothing, né? Ou desse Ramp Rate Control. Ok. Uma nota importante, variações de potência desse tipo nem sempre são um problema. Tá? Principalmente se tiver um sistema elétrico com alta inércia. Aqui a gente está vendo um dado bastante interessante que vocês podem consultar nesse relatório, né? Que seria um relatório do ANS sobre o acompanhamento do funcionamento do Sistema Elétrico Nacional durante a Copa de 2018. Tá? Então o que a gente nota? A gente tem um jogo aqui, foi o jogo do Brasil e a Suíça, né? A gente tem a carga típica aqui, né, de um domingo anterior, né, que não tinha jogo, né, e depois desse domingo aqui onde aconteceu esse jogo. Bem, o que a gente pode observar? A gente está com a queda aqui de potência, né, durante o primeiro tempo do jogo, tá? E depois a gente tem um aumento bastante brusco aqui, ó, durante o intervalo da potência gerada. Tem uma rampa aqui de mais de 2.000 megawatts em 10 minutos, gente. Tá? 2.000 megawatts, mais de 2.000 megawatts. Tá? Então são rampas de variação absurdamente grandes, tá? Que o Sistema Elétrico Nacional ele comportou sem ter nenhum evento de frequência ou um desligamento. Tá? Claro que teve um preparamento do Sistema Elétrico Nacional para que isso fosse possível. Então isso foi todo planejado pelo ONS, para que não tivesse nenhum distúrbio, né? Porque era esperado ter esse tipo de fenômeno durante a situação. Agora, é claro que uma variação dessa num sistema de baixa inércia seria catastrófico. Tá? Então, tomem cuidado, tá, quando alguém comentar, né, que essa questão de variação de rampa é crítico e que a energia renovável sempre tem que ter esse controle. Não necessariamente. Tá? Então, depende muito da característica do sistema elétrico que a gente está discutindo. Tá? Muito bem. Um dos últimos serviços aqui para o sistema de geração e transmissão que a gente vai discutir é o suporte de frequência. Qual que é a ideia do suporte de frequência, pessoal? Imagina que a gente tem algum evento na rede, por exemplo, uma perda de geração. A tendência da nossa frequência é cair. Como a gente discutiu anteriormente, né, a gente tem o valor instantâneo da frequência, e consequentemente nós vamos ter uma proteção pelo valor instantâneo da frequência, e a gente também tem uma derivada da frequência, tá? Que é aquele Rocoff. Muito bem. Para poder contornar nesse evento, por exemplo, essa perda de geração, a gente tem que usar as reservas do sistema. Então nós temos a reserva primária, a reserva secundária e a reserva terciária. Bem, qual que é a ideia? Bem,
A reserva primária, tá? Ela tem um foco, principalmente no transitório inicial. Então ela é conectada rapidamente ao sistema elétrico, ela injeta potência, ela atua instantaneamente na frequência, de forma a diminuir a taxa de variação da frequência. Porque isso é uma variável que é monitorada por um relé e isso pode causar blackout. Ok. Depois que a gente passou desse primeiro transitório, tá, e o suporte primário fez o que pôde, a nossa frequência vai estar fora da faixa, que seria a faixa não crítica, a faixa permitida. Nesse caso, a gente entra primeiro com a reserva secundária. Qual que é a ideia da reserva secundária? A gente entra com unidades geradoras, ou a gente aumenta, né, a capacidade das unidades geradoras, de forma que a gente recupere a frequência até a faixa normal. E, por fim, nós temos um comando manual que tenta recuperar a frequência no seu valor nominal, que é feito pela reserva terciária. Tá? Então, a secundária e a primária são feitas de forma automática. Tá? Na verdade, a secundária é meio que híbrida, né? Ela pode ter uma parcela que é automática, os reguladores de frequência tendem a recuperar a frequência, e também tem uma parte manual para poder recuperar essa frequência toda, né? Visto que os geradores eles operam em modo DRUP, né? E o DRUP ele sempre tende a ter um erro, né, associado. Ok. A vantagem do sistema de armazenamento aqui, ele tem capacidade de aumentar a inércia do sistema. Então a ideia dele, né, aumentando essa inércia de forma virtual, a ideia é que a gente consiga fazer um suporte primário. Então geralmente o suporte de frequência para sistema de armazenamento, ele é feito o suporte primário. Então a gente está preocupado com a taxa de variação da frequência. Na hora que essa frequência começa a cair, o BES começa a injetar, por exemplo, potência na rede. Se a frequência começar a aumentar, o BES começa a absorver quase que instantaneamente potência da rede. De forma que a gente tenta segurar essa taxa de variação da frequência e, consequentemente, manter o nosso sistema estável. Nos sistemas instalados aí no mundo, tem bastante sistemas desse tipo, tá? Nós temos aí potências nominais aí maiores que 20 MB, tá? Tempos de carga e descarga aí de 15 até 60 minutos, tá? E difícil ter um número aí de ciclos por ano, né? Porque a gente meio que precisa do número de eventos típico, né? Depende muito do país, né? Do sistema elétrico e tudo mais. Aqui a gente tem um exemplo, tá? De estar comparando, né? Um sistema elétrico, tá? Em verde, tá? Nós temos um sistema elétrico que tem baixa inércia, tá? E ele sofreu, tá? Uma perturbação muito grande, no caso uma saída de geração, tá? E nós temos o mesmo sistema elétrico, mas agora com inserção, né, de sistemas que provêem inércia, tá? Então, tanto geração eólica, provendo inércia, por meio de armazenamento por baterias, tá? Então, o que a gente observa, né? A gente observa que o transitório de frequência, né, do nosso sistema, ele apresenta uma derivada bem menor. Tá? Só para mostrar para vocês, isso aqui seria a derivada da frequência. Tá? E aqui seria o limite da derivada de frequência para o relé de proteção de taxa de variação de frequência. O que você nota? O nosso sistema elétrico teria entrado num blackout por causa da derivada de frequência, se a gente não tiver o armazenamento. Com o armazenamento, a gente consegue ter uma resposta com uma derivada menor e, consequentemente, o nosso sistema opera corretamente. Então, muito interessante perceber essa funcionalidade que o BES pode fornecer para a gente aí. Ok, outro serviço legal aí seria adiamento da renovação de linhas de transmissão. Qual que é a ideia? Imagina que você tem uma linha de transmissão que está próxima da capacidade máxima. E aí a gente tem um aumento de carga, ou tem alguns picos de carga em determinados horários da semana ou do dia. O que a gente faz? Armazena energia na hora que a linha de transmissão está operando tranquilamente, né, com folga. E na hora que a gente tiver esse pico de potência, né, a gente tem um sistema de armazenamento lá no final da linha que fornece essa potência para a carga. E aí a gente não precisa aumentar toda a capacidade da linha de transmissão. Então você vai precisar de investir menos na infraestrutura do seu sistema elétrico, simplesmente para resolver um problema de um pico ali que a gente tem num determinado momento. Né? Bem, considerações técnicas aqui, sistemas aí são na faixa de 10 até 100 MB, tempo de descarga de 2 a 8 minutos, é para resolver
fenômenos ou picos ali mais curtos, tá? E ciclos por ano aí de 10 a 50 ciclos nos sistemas que nós temos aí no mundo. Também tem um alívio de linhas de transmissão congestionadas, que é mais ou menos a mesma coisa, tá, do que nós estamos discutindo por serviço anterior. Então, o que nós temos aqui é que o sistema de armazenamento é carregado em momentos de baixa demanda e custo, tá? E durante os momentos de alta demanda, a gente injeta essa energia para as cargas, tá? Tem sistemas aí na faixa de 1 até 100 MB, tempo de descarga bem maior, tá? Porque o tempo, né, de alta demanda, geralmente ele é de horas, né? O horário de ponta é geralmente horas, né, que ele é medido. E número de ciclos aí de 50 a 100 aí por ano. Tem outros usos, tá, pessoal? Então, se a gente pensar em sistemas de armazenamento que vão prestar serviço para transmissão e geração, tá? A gente pode ter uma melhoria da estabilidade dinâmica da rede, a gente pode ter amortecimento de oscilações subsíncronas, tá? Então, são serviços aí que o sistema de armazenamento, eles podem fornecer para o nosso sistema elétrico, tá? Então, tem sistemas no mundo aí com potência de 10 até 100 megawatts de potência, tempo de descarga de 5 segundos até 2 horas, tá? Depende da funcionalidade, e ciclos por ano ali de 20 até 100 ciclos. A ideia aqui é a seguinte: quando nós temos fenômenos transitórios na rede, ao invés dos geradores que estão na rede absorverem essa variação, nós utilizamos o sistema de armazenamento para absorver uma parcela desse transitório e, consequentemente, evitar, né, que nós temos um fenômeno transitório, ou oscilações, ou problemas de estabilidade com o nosso sistema elétrico. Já serviço para os sistemas de distribuição, pessoal, bem, o que a gente pode citar aqui seria o adiamento da renovação de linhas de distribuição. Tá? Então, nesse caso, é a mesma ideia da linha de transmissão, né? Nós temos um sistema que vai fornecer aí potência nos picos de carga. Tá? Então, com considerações técnicas, nós temos sistemas que vão desde meio mega até 10 megawatts, tempo de descarga de 1 a 4 horas e em torno de 50 a 100 ciclos por ano. Como última parte da nossa aula, nós iremos discutir os serviços para o consumidor. Sim, o BES também, o sistema de armazenamento, eles têm vários serviços que eles podem prestar para os consumidores de eletricidade. Primeiro, tem a questão da qualidade de energia, tá? Então, a gente pode dar um suporte para a rede durante afundamento de tensão, melhorar a qualidade de energia do cliente, para o cliente. Suporte de frequência, compensação de fator de potência. Então, se você pode gerar potência reativa, por que não compensar o fator de potência da indústria, né? Compensar harmônicos. Então, você tem um conversor eletrônico, ele pode funcionar como filtro ativo. Reduzir muito o número de interrupções. Então, você pode ter um sistema de backup. Então, caso a gente tenha a perda da rede elétrica, nós podemos fornecer, né, eletricidade para as cargas por meio de um sistema de armazenamento. Tá? E aí tem sistemas numa gama faixa de potência que vai desde 100 kW até 10 MW de potência, tempos de descarga de 10 segundos até 15 minutos aí, e ciclos por ano aí em torno de 100 a 200 ciclos. A gente também tem um serviço muito interessante que está associado ao time shift, né? Mas no contexto do consumidor, muitas vezes ele é denominado peak shaving. Tá? Qualquer ideia, a tarifa é diferente no horário de ponta e no horário fora de ponta. Então, o que eu vou fazer? Armazenar energia no horário fora de ponta para deixar de consumir no horário de ponta. Tá? Então, a gente faz um deslocamento desse pico de potência para os horários fora de ponta. Tá? Então, é uma possibilidade, pessoal, por exemplo, no Brasil, isso é uma possibilidade interessante tanto para os consumidores do grupo A, residenciais e comerciais, como consumidores do grupo B, que são as indústrias. Tá? Porque a gente tem hoje instituída a tarifa branca. A gente vai discutir um pouquinho sobre ela, que é uma diferenciação tarifária, né? Você pode aderir à tarifa branca, e aí você vai ter um horário de ponta, onde a energia é mais cara, e um horário fora de ponta, onde a energia é mais barata. E, consequentemente, né, você poderia armazenar energia no horário fora de ponta para deixar de consumir no horário de ponta, e assim ter uma conta de eletricidade mais barata. Tem sistemas aí para esse tipo de aplicação, desde 1 kW até 1 MW, tá? Tempo de carga e descarga aí de 1 hora até 6 horas, tá? Porque vai depender muito do tamanho do horário de ponta, né, do sistema. E pode ter ciclos no ano aí de 50, 250, mas dependendo da aplicação pode ter até mais ciclos, viu?
Aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, o conceito da tarifa branca, né, já instituída aí no Brasil, então todos os consumidores podem aderir a essa modalidade tarifária. Ao invés de ter uma tarifa convencional, nós temos uma tarifa branca, que ela é a energia mais barata do que a convencional, no horário fora de ponta, mas no horário intermediário e no horário de ponta, nós temos uma energia bem mais cara. Então, qual que é a ideia? Fazer com que o consumidor deixe de consumir eletricidade nesse horário e consuma nesse horário. É um incentivo que a gente dá para o consumidor ter uma demanda, né, mais plana. A gente pode fazer isso por meio do sistema de armazenamento. Né? A gente desloca nosso pico de potência, se ele tiver, por exemplo, no horário de ponta, a gente desloca ele por horário fora de ponta. E aí nós teremos uma conta de eletricidade menor. O preço que a gente paga é o preço do sistema de armazenamento. Né? Um detalhe é que a tarifa branca ela só vale para os dias úteis, tá? E finais de semana e feriados, tá? É sempre tarifa branca. Então você não tem cobrança do horário de ponta nesses dias. Ok, ainda nessa linha nós temos o gerenciamento de demanda, né? Então nós podemos, a ideia é bem parecida, né, com o peak shaving, né? A gente vai deslocar, a gente consegue, com o sistema de armazenamento, montar a nossa curva de demanda do jeito que a gente quiser, né? Basta a gente ter capacidade suficiente para armazenar energia e para poder injetar essa energia também na rede elétrica nos horários corretos. Então a gente poderia deixar uma curva de demanda plana, a gente poderia deixar nada no horário de ponta e tudo no horário fora de ponta. Então a gente pode escolher, né, gerenciar a nossa demanda da nossa instalação. Bem, tem sistemas instalados de 50 kW até 10 MB, tempo de descarga de 1 a 4 horas, como eu disse, está associado ao tamanho do horário de ponta, né? E ciclos aí de 50 até 500 aí no ano, né? Dependendo das modificações que você quer fazer, né, na sua curva de demanda. Uma outra opção aí que não está nesse relatório, né, da Sandia que eu estava discutindo é a questão do autoconsumo, tá? O autoconsumo a gente já discutiu um pouco, né, quando eu mostrei esse gráfico, né, que ilustra aqui, né, a tarifa, né, de energia gerada por sistemas fotovoltaicos e a tarifa consumida da rede elétrica. Né? Como a partir de 2012 no mercado alemão nós tivemos essa diferenciação tarifária, não vale a pena injetar a energia toda na rede. O que vale a pena é deixar de consumir. Para fazer isso, a gente precisa usar um inversor híbrido. Então, ele é um inversor que conecta em painéis fotovoltaicos e também ao sistema de armazenamento. Qual que é a ideia? Nós temos a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos, nós temos a energia de saída do nosso inversor. A ideia é que nós temos também a carga da nossa instalação. Qual que é o princípio? O princípio é fazer com que a potência de saída do inversor seja exatamente igual à potência consumida, de forma que a potência aqui na rede vai ser zero. Tá? Para tal, a gente tem que fechar uma conta, né? Porque se a energia dos painéis fotovoltaicos, a energia gerada, né, for maior do que a consumida pelas cargas, a gente utiliza as baterias para armazenar a energia. Se os painéis fotovoltaicos estão gerando pouca potência ou nenhuma potência durante a noite, nós usamos as baterias para suprir a potência da carga. E nesse caso, a gente deixa de consumir eletricidade da rede elétrica e usa as baterias para fazer esse fluxo bidirecional, né, e garantir que sempre a potência total gerada é igual à potência total consumida. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.